vamos dar continuidade. A gente encerra umas 9h40, tá bem? Bom, acho que a gente parou por aqui, né? Que a gente estava falando sobre a educação infantil. No Brasil, a gente falou da Europa, e aí, então, a gente volta não, a gente inicia falando sobre a educação infantil no Brasil. Então, vamos falar do Brasil escravista, né? Já que, na verdade, o Brasil iniciou já com as crianças escravistas, né? E elas tinham que trabalhar junto com os seus pais, né? Então, a criança escrava, de 6 e 12 anos, já começava a fazer pequenas atividades como auxiliares. E aos 12 anos, ela já era vista como adulto, tanto para o trabalho, né, como para a vida sexual. A criança branca, aos 6 anos, era iniciada nos primeiros estudos. Enquanto eu tenho a criança negra, que é filha de escravo, e que não deixa de ser escrava também, né? Ela, aos 6 anos, começa a trabalhar. Aos 6 anos de idade, a criança branca, ela começa a estudar. Tá? Com a abolição e a proclamação da República, surge aí uma nova sociedade. As creches populares atendiam somente o que se referia à alimentação, higiene e segurança física. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Casa dos Expostos, ou Casa da Roda dos Expostos, enfim, tem 2 nomes aí que se dão para essas casas. Então, não tem mais, os negros foram libertos, houve a proclamação da República, né? Brasil independente do Brasil, não Brasil independente de Portugal. E aí, então, surge uma nova classe social, que são esses negros e essas negras que estão livres e que, assim, o que fazer com elas? Que tipo de trabalho dar para elas? Agora que elas estão alforriadas, que elas estão livres, para onde elas vão morar? Aonde elas vão viver? Então, vocês devem ter escutado falar sobre aqueles tipos de moradia que existiam antigamente e que em alguns lugares ainda existe, que é chamado de cortiço. Cortiço é uma casa grande, onde em cada cômodo mora uma família, né? Isso é considerado cortiço. Existe até um livro, né, do Aloysio Azevedo, chamado O Cortiço, que ele é muito realista, ele traz muito essa parte, não sei se vocês já leram. Ele mostra a realidade mesmo, que foi a situação mesmo, né? Ele mostra, na verdade, a hipocrisia dessa liberdade que o negro dizia ter ou sentia. Na verdade, ele não sentia liberto, não, o negro, né, nessa época, porque eles ganhavam uma miséria, eles trabalhavam 12 horas por dia, eles não conseguiam sobreviver com o salário, então muitos deles acabavam roubando, e acredito que seja a partir daí que começaram a ter os cortiços e as favelas, né? Não por conta dos negros que inventaram, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dessa diferença social e econômica, financeira, as cultural dificuldades, também, né, que fizeram. Exatamente. Foi o que a gente viu sobre, por exemplo, fazer parte que eu pus a questão até na prova, da vulnerabilidade social e o que pode agravar essa vulnerabilidade social. Na parte da área de risco, né? Exato. Então, assim, essa vulnerabilidade social de que os negros estavam, ela poderia ser agravada diante da falta de emprego, por exemplo, aonde ele precisaria, então, roubar para comer. Pronto. Ele já comete um delito. Né? E aí começa, tá bom? Se vocês pegarem se vocês tiverem, claro, interesse, né, de estudar essa parte, que é muito interessante, da construção da sociedade no começo do século XX, final do século XIX, começo do XX, vocês vão ver muitas barbaridades e muita coisa interessante e que, de uma certa forma, ainda é refletida no século XXI, que é o século que estamos. Por exemplo, nas grandes comunidades, que eles chamam de comunidade, não de favela, mas é a mesma coisa, né? Comunidade é o lugar onde a gente tem em comum, né? A rua é um lugar comum para todos, né? A calçada é um lugar comum para todos. Então, assim,
comunidade que é comum a todos nós moramos, né? Mas existem algumas características específicas de arquitetura, de engenharia, acredite se quiser, é essa parte que define o que é casa, o que é sobrado, né? O que é, por exemplo, casa germinada, né? Que é uma do ladinho da outra, enfim, essas casas, né? Quem define isso é a arquitetura e a engenharia, né? E nessa época a gente tem o cortiço. E o cortiço no Rio de Janeiro, principalmente, ele era, assim, ele pipocou. Por quê? Porque tinham muitas fazendas no Rio de Janeiro, tinham muitos negros que foram escravizados, assim como as negras, e, claro, seus filhos, né? E aí, então, essas mulheres precisavam trabalhar, que seja numa quitanda, por exemplo, que é a personagem principal do cortiço, né? Mas ela não era totalmente alforriada, ela foi enganada, né? E assim como muitas foram também enganadas. Então, ela trabalhava num hortifruti, numa quitanda, né? Que é o que tinha antigamente, quitanda, né? Que é o hortifruti, né? Muitos tentavam trabalhar nas fábricas, mas não conseguiam, porque eram mal vistos, porque eram discriminados mesmo. E aí, então, elas lavavam roupa para fora. Então, elas voltavam a trabalhar nas casas que elas foram escravizadas a vida inteira. Porque assim elas tinham de onde tirar dinheiro. Porque a patroa, né, conhecia o trabalho dela. Então, lá ela teria, sim, condições de trabalhar, de conseguir dinheiro, só que era menos, né? Era um salário, sim, absurdo, né, de ridículo, mas era um salário, né? Então, ela lavava a roupa para fora. Eu acredito que vocês devem imaginar isso na cabeça de vocês, porque foi abordado isso bastante, assim, houve uma abordagem muito grande em relação a esse tipo de sobrevida dos negros dessa época, em algumas novelas, filmes e minisséries também. Pensando Pro, no nosso ver, o salário deles, no nosso ver, é como se fosse uma ajuda de custo, né? De tão baixo que era, né? Olha, era uma miséria, sim, viu? Não era nem pensando em salário mínimo. Salário mínimo seria, assim, riqueza mesmo. Eu nem tinha, né, esse nome salário mínimo, né? Uhum. Mas, pensando no salário mínimo de hoje, acho que seria metade dele. E olha lá. Né? E não tinha uma ajuda do governo, né? Porque o governo não era interessante ter pessoas pobres, né? Não, mas então, eu digo assim, ajuda de custo devido ao salário ser tão baixo, que eles tinham que pagar alguma coisa, né? Assim, eles davam um salário, que era o nome, né? Salário, mas assim, era bastante pouco mesmo. Baixo, né? Bem pouquinho. Sim. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a roda dos expostos. Vocês já devem ter escutado na roda. Teve uma novela da Globo que abordou, foi bastante triste, né? Beneficência Portuguesa, né? Oi? Não, tô falando besteira. Aqui a gente tem a roda, que é onde as mulheres deixavam seus filhos que não eram bem vistos. Não, eu ia falar Santa Casa de Misericórdia. Sim, também. Aí eu falei beneficência, entendeu? Por isso que eu falei. Tinha bastante dessas rodas dos expostos aí no Rio de Janeiro. Esse prédio aqui do lado direito, ele é de São Paulo, e eu quis trazê-lo para vocês verem, porque ele é do centro de São Paulo. E nesse prédio tinha uma roda. Então, por exemplo, as negras que tinham filhos com os seus patrões podiam colocar na roda. Qualquer uma podia colocar na roda, né? As mulheres, por exemplo, de vida fácil, as prostitutas, também ficavam grávidas, óbvio, né? Mas só menstruar para ficar grávida, se não me engano, né? E aí, então, elas colocavam na roda, né? Então, observe aqui essa moça, ela está muito bem vestida. Ela, com certeza, ficou grávida de alguém que era casado. Foi na roda. Certo? Enquanto tinha gravidez, ela ficava escondida dentro de casa. Quando ela tinha um filho, não demorava nada para colocar na roda. Tá bom? Nada de tipo 1, 2 dias no máximo. Para não criar o vínculo de afetividade. Tá? E aqui são as crianças da roda.
Professora, e essa roda, as pessoas que recebiam na parte de dentro, elas não sabiam quem eram as mães, né? Colocavam Não, lá e deixavam. isso mesmo. A ideia é de você não apontar diante da rua, por exemplo, se caso encontrasse essa mulher, e encontrar e falar assim, você que abandonou o seu filho, né? Ah, sim. Tá bom? Quem cuidava eram as freiras, tá bom? Normalmente, essas casas eram das freiras. Então, esses abrigos, vou chamar assim, que é o nome atual, esses abrigos, que é desse jeito, eles eram cuidados pelas freiras, tá? E essas crianças, elas eram educadas pelas freiras e iam para adoção depois. Não era feito nada grave com elas, né, apenas eram rejeitadas, apenas é o modo de dizer, mas elas foram rejeitadas pela mãe, né, tá bom? Porque, bom, podia ser rejeitado pelo pai, mas aí é uma outra história. Mas, enfim, rejeitada pelas mães, e aí então era posto nessas rodas, girava a roda, tocava o sino. E aí elas saíam correndo. Isso normalmente acontecia de madrugada, porque assim ninguém via o que você ia fazer com o seu filho na rua. Vamos pensar que nessa época não tinha muita gente na rua, tá bom, gente? Também não tinha gente de carro, né? Então, assim, quando via-se pessoa na rua, chamava atenção, porque era difícil ter alguém na rua, tá bom? Vamos lá. Educação infantil no Brasil, a gente tem, depois disso tudo que a gente viu, dessas crianças que foram escravizadas, e depois elas foram para essa pré-escola, essa creche, vamos pensar no primário, vamos pensar no secundário, tá bom? Na década de 30, 1930, eu tô falando agora, tá bom? Já é bem mais perto da gente, né? O período aí já é marcado por muita, mas muita mudança substancial na forma de organização social brasileira. Na década de 30, vamos pensar em água e vinho, a absurda diferença que havia em relação a tudo, assim. Sabe quando brota bairros? Vocês já viram como inicia-se os bairros, né? As casinhas construídas, aquela rua de terra, né? E aí, então, casas maiores, menores, enfim, e aí vão asfaltando as ruas, vão criando comércio, né? Até que vêm os comércios grandes, por exemplo, lojas de móveis, né? Supermercados, farmácias, bancos. Isso faz com que crie-se um novo bairro, tá bom? E aí, então, nessa época, gente, muita coisa aconteceu, como eu já devo ter dito em alguma aula para vocês, do cinema, por exemplo, da vida social, da fotografia, das rádios-novelas. Tudo isso aconteceu na década de 20, de 30, estava bombando tudo isso, tá bom? Então, o que aconteceu? É um processo de urbanização. Então, havia necessidade dessa construção social, dessa sociedade nova, por conta desses negros que não estão mais escravizados, que já se organizaram de alguma forma, que já se uniram com outras pessoas, que já se casaram, e que essas crianças já cresceram, e que hoje elas trabalham em algum lugar que a gente não sabe aonde, certo? Então, a gente tem esse processo de urbanização, a gente tem decorrência da industrialização acelerada, houve a necessidade da criação de mão de obra, não entra ainda tecnicista. Então, na década de 40. Nesse contexto, foi possível perceber maior atenção da sociedade com a infância e com a criança. A gente já está ouvindo um nome diferente. A palavra infância. Certo? Que antes era vista como um adulto em potencial. Então, essa criança, se eu depositar investir, vocês já devem ter escutado esse termo, eu vou investir numa carreira em você. Por que eu invisto? Porque eu vou ter retorno. Todo investimento tem que ter um retorno, tá bom? Então, esse adulto em potencial, ele era essa criança, né? É um adulto em potencial desde que eu coloque investimento. E qual seria o investimento? A escola secundária, porque assim ele estuda, e depois ele vai para uma faculdade, e ele pode ir depois para Portugal ou França, para poder estudar outra língua, estudar um outro idioma, estudar uma outra profissão, ou se aperfeiçoar, e voltar para tomar conta do meu comércio, eu como pai dessas crianças.
Ou, pensando o oposto a isso, eu vou colocar meu filho na creche, no primário, para ter uma profissão que seja baixa, mas para não ser um vagabundo, e que a gente vai ouvir falar sobre esse termo em alguns desses slides aqui, tá bom? Década de 60 e meados de 70, a educação, nível básico, é obrigatório e gratuito, o que consta a Constituição. Aí a gente já encontra, em 60 e 70, legislação. Aí, então, aqui a gente já encontra um olhar absurdamente diferente para a criança, para o adolescente, para a educação, para a pedagogia. E para a forma de ensino, para a profissão e para a universidade. A gente tem 7 pontos aqui bastante importantes na década de 60 e 70, né? Sobre a educação. Tá? Então, olha só, a educação, ela é básica e obrigatória. Quando a gente fala de básica, é porque é igual para todo mundo, tá? Obrigatória, porque não pode ficar fora da escola, que está relacionado ao termo vagabundo, tá? Eu já falei sobre esse termo com vocês, que a gente viu aqui em alguns estudos? Vagabundo, eu acho que sim. Acho que sim. Eu não estou lembrada desse tema. Tá. Pode ser que a gente veja em mais alguns slides, mais algum outro arquivo também, tá bom? E aí, então, que o vagabundo, ele está relacionado a não estudar, tá? Então, se você não estuda, você é um vagabundo, tá? Porque você vai vagar por aí. Não queria nada com nada, né? Não é a criança que não queria, tá? Mas são os pais que não colocavam na escola. Ah, tá. Tá? Vamos tentar discernir o pensamento atual, contemporâneo, desse que é da década de 60, 70, e que estão construindo um pensamento até chegar no contemporaneismo, tá? Quando a gente fala dessa educação, desse vagabundo, muito entre aspas, tá bom? Porque eram crianças muito pobres, o acesso já é mais difícil, porque aqui em 60, 70, a gente tem várias favelas, tá bom? Principalmente no Rio de Janeiro, tá? Então, a gente tem várias favelas e o acesso às escolas não era no morro. Então, seriam muitas crianças criadas em periferia, que os pais não tinham condições, então, se não tinha recursos para que mandar ir para a escola. Então, eles usavam esse termo. A sociedade em si. Se vocês perguntarem para a avó de vocês, sei lá, para a mãe de vocês, pergunte, mãe, o que significa na sua época, o termo vagabundo? Vocês vão ver as diferenças de definições, porque vagabundo para minha avó, por exemplo, era quem não trabalhava. Você até poderia ser analfabeto, mas você deveria trabalhar, né? E vagabundo vem de vagar. Vagar é andar por aí, né? Então, mais ou menos isso. Você não tem que fazer uma pessoa ociosa. Olha que bonito esse termo, ocioso para vagabundo. A diferença é grande, né? Mas é uma pessoa ociosa. Existe uma lei aí de 71, que é essa lei de 5.692, que concebe à escola um espaço para preparar essas crianças e como a grande promotora de uma sociedade desenvolvida. Qual é essa lei, que é bastante importante, e é uma das primeiras que aparecem, tá bom? Na Constituição, sobre a educação, ela diz que a escola ela precisa preparar o espaço e preparar as crianças que lá estão para que essas crianças promovam uma sociedade desenvolvida. O que é uma sociedade desenvolvida? Onde a gente tem indústrias, onde a gente tem comércio, onde a gente tem riquezas, tá bom? Riquezas eu não estou falando de minerais. Riqueza, estou falando de giro econômico, tá bom? Então, eu ganho dinheiro, eu gasto, né? Eu compro alguma coisa. Se eu comprei, esse dono desse comércio vai ter que comprar da indústria, né? E a indústria vai precisar comprar o material de um outro lugar. E assim tem o giro econômico, tá bom?
Se eu compro um McDonald's, por exemplo, né? O McDonald's comprou alface, comprou hambúrguer, comprou tomate, comprou molho, comprou pão, comprou a embalagem de ketchup, embalagem da mostarda, né? Comprou a embalagem do refrigerante, o canudinho, ainda bem. Guardanapo. O guardanapo, tem a batata frita. Tem a caixinha que vem a batata frita. Interessante. Tudo isso é comprado de algum lugar, e não do mesmo lugar, de vários lugares, entenderam? Então, olha como uma coisa depende da outra para acontecer. Isso a gente viu na pandemia. Tá? Isso a gente viu também, sabe aonde? Quando teve aquela greve dos caminhoneiros. Lembra? Que a gente ficou sem abastecimento de combustível, aquela loucura. Nossa, Deus me livre. Uhum. Então, nessa época, olha como o caminhão é importante. Né? A sociedade desenvolvida é essa sociedade desenvolvida não só financeiramente, mas também culturalmente, tá? Mas a cultura aqui ainda, a gente está falando de algo, apenas livros, cinema, 70 já tinha televisão, mas a gente está falando de uma cultura mesmo, tá? A gente não está falando de uma ausência de cultura ou de uma cultura negra, vamos pensar assim, negra acho que eu usei o termo errado. Uma cultura aonde não agrega, tá bom? Desculpa. Uma cultura onde não agrega. Eu vou pensar em funk, ok? Beleza? Ela é uma cultura, mas ela não agrega, tá bom? Mas beleza. Tem os bailinhos funk que agrega só para os adolescentes ficar grávidos. Mentira. Cuidado, hein, Adriana, sua filha. Helena. Não, aqui não escuta, não. Não ouve. Não deixo, não. Então tá. Aqui sim, pro. Com certeza, né? Bom, nesse contexto, educação infantil, até então, somente assistencial, porque não tinha nada de muito pesado, vertical, né? Importante, assim. Ela passa a ser vista como compensatória, cuja função era suprir carências e preparar as crianças pequenas para o ingresso do ensino de primeiro grau, que aí a gente está falando do quinto ano, nessa época, né, quinta série, né, até a 8ª série, que era nessa época dito, tá bom? Quando a gente tem, antes da década de 60, uma educação assistencial apenas, que somente assistia essas crianças, mas não dava nada, não ajudava essas crianças a ser alguém na vida, né? Em 60, 70, a gente já tem um outro olhar para essas crianças, tá bom? Suprir as carências pode ser, por exemplo, comida, já que nós estamos falando de crianças pobres, tá bom? Quantas crianças a gente vê ainda indo para a escola para comer? Não é à toa que o governador e o prefeito tiveram que dar os tickets, ou mesmo cesta básica, para essas mães, porque as crianças iam para a escola para poder comer. E isso acontece... Uma alimentação, né? Exato. Década de 60 e 70. A gente está falando aí de pelo menos uns 60 anos atrás. E ainda é a mesma coisa. Meu Deus, né? Por que não muda, né? Bom, é claro que existe um paradoxo nessa questão, que é que, apesar de considerado importante, pois iniciava as crianças a escolarização do primeiro grau, essa etapa da educação não era compreendida legalmente na educação formal. Então, daí, escola, que é anterior à escola, não havia contratação de professores qualificados e remuneração digna, formada aí, por muitas vezes, por voluntários. Essa escolarização de primeiro grau, ela não era prevista por lei. Por lei, era apenas a pré-escola, tá bom? Mas essa pré-escola não trazia professores qualificados, não havia necessidade de uma formação, ou de assim, olha, você tem que saber ler perfeitamente, né, escrever, redigir uma boa carta, né, não havia necessidade disso. Então, o ensino, ele era precário. Se eu tenho péssimos profissionais atuando numa escola, eu vou ter péssimos alunos. Se eu tenho bons professores, eu tenho bons alunos, e por aí vai. É assim que caminha qualquer escola. Por isso que os professores são trocados, porque eles não estão de acordo com aquela escola.
não necessariamente incompetentes, não sabem, tá bom? Mas, de alguma forma, não estão nivelados naquela escola, tá bom? Tudo bem, gente? Estão entendendo o que eu tô falando? Tô falando muito rápido? Não sei. Tudo bem. Falar a questão de nivelado, é questão, assim, de não estar no nível da escola? Isso. Ah, tá. Nivelado vem de nível, né? Isso. Desculpa. Não, tudo bem. Acho que é a última slide essa. Aí a gente vai para 80. Em 80, a gente tem, gente, na verdade, um período que não representou na história da educação infantil no Brasil. Na verdade, a gente não teve avanço, a gente teve aí um período de grande lacuna que diz respeito a projetos para a educação. Então, na década de 80, não teve nada de importante para a educação. Olha que absurdo. Somente em 88 que o Brasil passou a investir nas políticas públicas para o atendimento à criança na faixa etária de 0 a 6 anos. Tá bom? Então, a Constituição de 88, ela só defendia as crianças de 0 a 6 anos, tá bom? Com ênfase após a homologação da lei blá blá, que é em 90, tá bom? Anos de 90, que estabeleceu o Estatuto da Criança, o ECA, que vocês já conhecem, tá bom? E representou um âmbito legal a possibilidade dos direitos dos pequenos cidadãos. E aí a gente já falou sobre o ECA, e aí então a gente viu que tem muitos direitos, muitos deveres, tanto as crianças como os adolescentes, como os pais das crianças, a sociedade e o Estado, certo? A Constituição brasileira garante os direitos das crianças e passa a exigir da sociedade, Estado e família o cumprimento de suas responsabilidades, certo? Isso é a Constituição. Tem mais isso. Okay. Aí a gente teve, em 80, quase nada, 88, Constituição, mais o ECA, em 90 a gente tem aí algumas mudanças, e aí então a gente vem com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que eu acho que vocês já ouviram falar. Já estudaram LDB? Lei de Diretrizes e Base? A gente está vendo isso aí, João. Legal. Eu preciso lembrar a matéria. Não, tranquilo, sem problemas, tá Se bom? não me engano, é em Libras. Em Libras? Libras, né? Tá, o foco é o outro, mas é válido também, tá bom? A LDB aqui, na verdade, ela representa um avanço para a educação infantil, uma vez que trouxe pela primeira vez em seu texto legal o atendimento inserido no contexto de educação formal, compondo com o ensino fundamental e o ensino médio a educação básica. Então, o que faz parte da educação básica? O ensino fundamental e o ensino médio, tá bom? Vamos pensar que em 96, que ano vocês nasceram? Eu nasci em 76. Em 96, depois de 20 anos que eu nasci, gente, 20 anos, eu não estava dando aula ainda. Eu sou de 76 também. Então, você também tem 18 anos, que nem eu. Sim, então, lógico. Claro, né? Você fez ontem. Eu nasci no ano de 1989. 80, Olha que lá. bonitinha, gente. É uma fofa. Ai, novinha. Nossa, eu sou novinha como 30 anos. Nossa, vai, ó. Véia. A novinha é a Tainá na nossa sala, que ela acha que tem 22. Vixe, mas é uma Não, novinha. A mais nova é a Cássia. Eu acho que é ela mesmo. Eu tenho 21. Ótimo. Então, a Cássia é mais novinha, né? Você tem 21, bebê. Pois é. Ai, que fofa. Então, vamos lá. Então, 20 anos depois que eu e a Adriana nascemos, desculpa, que foi, então, houve a necessidade de uma mudança mais firme, vamos dizer assim, sabe? Aonde está inserido aí como educação básica, é básico. Então, o que você tem que ter como básico? O básico é creche, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. É o básico. Eu não tenho dinheiro para pagar uma escola particular. O Estado te dá. A prefeitura te dá. É obrigação do Estado. Está no ECA. Nós vimos isso, né?
A lei estabelece a educação infantil como direito das crianças, opção das famílias e dever do Estado, tá bom? Então, a educação infantil, ela é o direito das crianças, tá? A educação infantil também, ela passa a ser concebida legalmente como um espaço essencialmente pedagógico. Olha aí onde vocês entram. Antigamente não era nascida, mentira. A minha irmã, por exemplo, ela fez magistério, e vocês já devem ter escutado falar sobre isso. O magistério era outra opção para os estudos, porque haviam alguns tipos de estudo no meio dessa bagunça toda aí, antes de 96, lá em 70, 80, 60, 70, 80, havia uma bagunça, uma miscelânea aí sobre a educação. O que fazer, né? Então, por exemplo, se vocês perguntarem para a avó de vocês, elas vão dizer que estudaram, se estudaram, até a 4ª série. Porque era assim, até a 4ª série que se estudava, e estudava muita coisa. Por exemplo, costura, bordado, tricô, crochê. Elas aprendiam a ser excelentes esposas dentro da sala de aula. Então, não havia, na verdade, um estudo em geografia, história, química, física. Não havia o olhar para essas disciplinas. Essas disciplinas nem existiam. Quer dizer, elas existiam para os ricos. Porque quem ia estudar nas escolas estaduais, por exemplo, eram as pessoas ricas. Então, os homens, por exemplo, eles iriam estudar nas escolas que tinha exatas. Tudo bem, exatas para vocês, né? Então, eles iam estudar na área de exatas. As mulheres, quando fossem estudar, que não eram todas, elas iam para a área de humanas. E de humanas existia essa possibilidade do magistério, de você das crianças. Mas não tinha, assim, definição de professora das crianças em que momento, sabe? Mas era um trabalho muito árduo e bonito da parte do magistério, e quem inseriu isso a gente vai ver. Vocês já viram isso? Que eu estou falando aqui? De repente vocês já viram também? Vocês já viram isso em alguma outra disciplina? Desculpa, meninas. Não, Pro. Não. Tá. E aí, então, essa metodologia de uma escola tecnicista, mas não com esse nome de técnica, tá bom? Ela vem para poder trazer aí, por exemplo, essas crianças que não tinham professores com uma boa formação. Então, no lugar dessas professoras sem uma boa formação, ou que sejam, entre aspas, incompetentes, vamos chamar assim, vinham essas professoras com esse magistério. Então, elas sabiam muito bem lidar com as crianças, tá? Então, aí, eu nem sei porque comecei a falar isso. Tinha algum link aqui, mas enfim. Sim, que o espaço era pedagógico, né? E a finalidade aí é desenvolver integral da criança no aspecto físico, psicológico e social. Olha, 3 nomes que a gente não viu até agora, né? O aspecto físico, a gente vai pensar em educação física sim, tá bom? Porque as crianças tinham que ter força, tá? No psicológico, a gente vai falar sobre as emoções, quem é essa criança inserida na sociedade, como que essa criança, ela é vista dentro do seio familiar, por exemplo, tá? E o social, quem é essa criança para a sociedade? Para a sociedade, tá? Dando aí instituições autonomia para organizar suas propostas de trabalho. Então, a partir aí da década de 90, em 96 mais precisamente, a criança ela já era um outro tipo de ser muito diferente do que a gente viu, por exemplo, no período, né? No período medieval, a criança não recebia um afeto, um agrado, né? A criança trabalhava com os pais na lavoura, porque não existia a infância, não existia afeto, não existia sentimento, não existia a presença até dos pais, né? E olha hoje não, olha aqui, década de 90 e 96, o olhar diferenciado para essas crianças. O aspecto físico, psicológico e social. Tá bom? Tudo bem, gente? Aqui? Acho que esse é o último slide.
No século, aí a gente está falando de século XVIII, a gente volta um pouquinho, representou a busca pelo conhecimento da ciência. Por que esse slide está aqui? O homem debruçou-se na possibilidade de saber cada vez mais e também dominar a natureza. Surge a revolução científica e a racionalidade é definida como forma de conquista de liberdade dos homens, que lutavam contra o obscurantismo imposto pelos dogmas da igreja. Traduzindo. Vamos lá. Na verdade, quando a criança, aqui no século XVIII, não sei por que esse slide está aqui, tá bom? Mas no século XVIII, gente, onde a gente não tem uma escola definida, né? Essa criança, na verdade, ela era educada moralmente e eticamente pela igreja. Só que a igreja, na verdade, ela trazia só o olhar dela, né? Então, ela escondia, obscurava, né? Aí vem o obscuro, né? Uma parte que era importante, tá? Que era a liberdade dos homens, por exemplo, tá? E aí, então, vem essa revolução científica, que a revolução científica, a ciência, ela é sempre contra ou oposta à religião. Porque a gente fala de objetividade e a gente fala sobre subjetividade, tá? Então, sempre haverá uma rincha muito grande entre o objetivo e o subjetivo. E aqui a gente está falando de religião e de ciência, tá bom? Então, a escola, nessa época, representava um espaço para aperfeiçoamento do homem. Entendia-se que o seu conhecimento possibilitava a igualdade entre os homens. Então, se eu vou buscar conhecimento, eu acabo me equiparando, sendo igual a uma outra pessoa que também é inteligente ou que eu acho que ela é inteligente. Tá bom? Esse slide está fora do contexto, tá? A gente está falando aqui de 1996 e, de repente, eu volto para século XVIII e não acredito que está aqui, tá bom? Eu vou colocar em ordem, depois eu mando para vocês, tá bom? Muito Alguma bem, dúvida? eu ia perguntar já. Não, o que tem a ver século XVIII com 1996, né, gente? Não tem nada a ver, né? Eu não sei o que esse slide está fazendo aqui. Acho que ele foi correr e aí eu peguei ele na esquina e pronto. Acho que é isso. Mas eu coloco em ordem. Bem aqui. Eu coloco em ordem. Professora. Para vocês. Fala, Helena, querida. Então, você acho que foi no primeiro semestre que você passou aquele filme O Sorriso de Mona Lisa, que dá intensidade no que você está falando, né? Acho que as meninas lembram. Isso mesmo, Helena. Muito bem. Elas devem lembrar, sim, né? Boa memória, hein? Caraca. Viu como tem coisas que marcam, gente? Dá licença. É porque é marcante, Drini, sabe? Assim, o lugar da mulher na sociedade era feito para ela cozinhar, lavar e passar. Era o que ensinava nas escolas que elas estudavam. E os homens era para ser advogado, administrador. Era bem esse tipo de coisa. Perfeito, Helena. Conhecido no mercado, né? Nota 10, Helena. Vai ganhar um pontinho também. Tá obrigada. Obrigada. Viu? A cabeça tá melhorando, passou a prova. Olha lá o pontinho dela. Olha o pontinho do céu. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, mas tá certíssimo, Helena, o que você colocou aí das mulheres que eram, né, elas tinham aula até de postura, né, na mesa, de como se comportar, de portar para com as outras pessoas, né, com as esposas dos maridos, com os maridos das outras amigas, né, é isso mesmo. Eu sei que tinha uma menina que era casada com um advogado, que ela ficou feliz em mostrar o armário dela cheio de sabão em pó, cheio de coisa de limpeza de casa, toda alegre da vida. Isso mesmo, do aspirador, né, que era uma coisa moderna naquela época. E o marido dela lá com outra, né? Isso mesmo. E isso era normal acontecer. Hoje a gente fala com orgulho, né? Vamos supor, se tem algum marido em casa, não que seja o nosso caso, né? Não sei. Mas tem algum marido em casa e fala, mas eu trabalho, que não sei o quê. Mas hoje as mulheres também é independente. Então, pra gente é bem... eu acho que é muito gratificante a mulher se pôr, né? Ter o seu papel na sociedade. Sim, e acho que o fato de, por exemplo, o marido dizer que ele trabalha, parece até que ele chega em casa aleijado, né? Então, é só ele que trabalha, né? As mulheres não trabalham, não.
A gente Não, trabalha, não. se a gente for para colocar na ponta do lápis, o dobro, porque a gente trabalha fora, chega em casa, a gente tem que trabalhar também, então a gente trabalha bem mais. Exatamente, Fabi. Mas a gente vive nessa sociedade machista. Enquanto a gente tiver essa sociedade machista, onde o homem senta no sofá para esperar a janta vir, a gente precisa mudar isso, né? E a gente precisa mudar de que forma? Largando esses homens, esses maridos machistas e procurando pessoas que pensam da mesma forma que a gente. E ainda bem que hoje a gente tem pessoas assim. É mesmo. Porque não vai cair a mão se lavar o copinho que sujou. Não, lógico que não. Bom, conselhos matrimoniais, a gente aguarda até quarta-feira que vem. Não é não? Isso aí. Então tá bom, meninas bonitas. Eu agradeço a presença de vocês. Se vocês têm alguma pergunta, podem fazer. Se querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Não, Pro, Tá sem... Tranquilo. Sem novidades. Pamela, Valéria, Cássia, Karina. Sim, professora, tranquilo. Tudo bem, ok, novidades. Eu entrei atrasada de novo, você falou da prova, você já falou o resultado? Não falei o resultado, não, amores. Eu preciso terminar de corrigir, que eu não corrigi todas. E depois eu mando para vocês o feedback. Ai, professora, meu Deus. Professora, Obrigada. você sempre lembra de mim assim, nossa, a Fabi é participativa, né? Poxa, Por favor, viu, Pro? Pelo amor de Deus. Ó, eu vou garantir a vocês de que ninguém tirou nota vermelha, tá bom? Ai, graças a Deus. Já é uma Já coisa. vou dormir. Graças a Deus. Já ficou feliz, já. Pronto. Não vai ter mais diarreia, Adriana. Isso daí ajuda. Né, Karina? Já vou dormir tranquila. Que bom. Fiquei feliz agora, É, Adriana. Adriana, nem precisa tomar o seu Se calmante. acalme. Sei lá, Hoje eu não vou tomar o Valéria, não. Valéria. Você não vai tomar seu diazepam. Diazepam, isso aí, minha filha. Quando tiver o TCC, você vai tomar diazepam, filha. Então tá bom, meninas. Muito obrigada pela presença Ainda de bem vocês. que o microfone estava desligado. Porque a Ainda aula está bem gravando mesmo. ainda. Eu ia tirar esse seu pontinho daqui, tá? Não, imagina. Por isso que eu desliguei o microfone. Então tá bom, meninas. Muito obrigada pela presença, pelo carinho. Tá Um ótimo, beijo Pro. para vocês. Boa noite, professor. fica com Fica com Deus. Fiquem Boa com Deus semana aí também. para a senhora. Tá bom? Boa noite, Deus professora. Boa abençoe. noite, meninas. Boa noite a Boa todos. noite. Vocês também fiquem Tchau. com Deus. Beijo. Boa Beijo. noite, Pro. Tchau, Boa muito noite. obrigada, meninas.